Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciar o programa Estudando as Obras de André Luiz, o 10º livro, que é um dos livros mais difíceis porque trata da parte científica da doutrina espírita, evolução em dois mundos, é pura ciência. Mas eu e o André já estudamos os 9 livros e a nossa pretensão é estudar os 13 livros de André Luiz. Lógico que esse é o mais difícil, porque nós não temos conhecimento da área científica, não somos médicos, mas principalmente botânico, não é? Porque tem muitos médicos também que não entendem patavina nenhuma do que está aqui, porque isso aqui não é área científica médica, é uma área científica ligada à botânica, à gênese da humanidade, da criação divina, pegando os vegetais, os minerais, pegando também os animais e hominais. Mas nós estamos aqui para tentar extrair aquilo que está em O Livro dos Espíritos, que é capaz de nós compreendermos. Esse livro é dividido em 40 capítulos, dividido em 2 grupos. O primeiro grupo é de 20 capítulos, e esses 20 capítulos é pura ciência. Depois, os outros 20 capítulos, que é a segunda parte, já é puro Livro dos Espíritos. Aí nós vamos nos esbaldar, porque essa área a gente conhece um pouco e vai tentar colocar de uma forma mais esmiuçada para você. Então, por isso nós pedimos até desculpa se ao ler uma palavra nós lemos errado aquela palavra, porque é uma palavra científica. Se por acaso o sentido que nós dermos tiver um pouco diferenciado daquilo que efetivamente é o correto, vocês nos desculpem, porque nós estamos fazendo com muita boa vontade, e a boa vontade com certeza supera todas as dificuldades. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia consagrados ao estudo de Evolução em Dois Mundos. Agradecemos ao Dr. Adroaldo e a sua equipe, mais uma vez, conosco no estúdio da TV A Caminho da Luz. Eu penso que ele, do outro lado, deve achar muito engraçado, não é? O nosso programa, ele, médico que foi, estudioso que foi, usando 2 instrumentos que pouco podem colaborar com ele no entendimento acerca desta obra. Mas aqui estamos com muita boa vontade, pedindo já desculpas pelo nosso desconhecimento desta obra, mas como ele sempre refere, não podíamos sair da obra de número 9 e pularmos para a obra de número 11, deixando esta para trás. Então hoje vamos ver, com a leitura de meu pai, capítulo 9, Evolução e Cérebro, recebida por Valdo Vieira, em Uberaba. Formação do mundo cerebral. No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior, ou prosencéfalo, a vesícula média ou mesencéfalo, a vesícula posterior ou rombencéfalo. Nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos. Nos anfíbios, denotam desenvolvimento encorajador, e nos répteis avançam em progresso mais vasto, configurando já com alguma perfeição o aqueduto de Silvius, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro, a refletir-se na glândula pineal
já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, qual o rinconcéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Zoólogos respeitáveis consideram o mencionado aparelho como um globo ocular abandonado pela natureza. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibrações, para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. Então aqui nós temos um material muito bom para a nossa meditação. O cérebro, como ele mesmo nos diz, ele foi concebido e desenvolvido ao longo do tempo, nos laboratórios divinos, no mundo espiritual, por engenheiros, arquitetos, voltados para essa área, e que foi gradativamente permitindo que nos animais se desenvolvessem, culminando no hominal. Então aqui ele fala a saga que nós tivemos cerebral. Hoje, por exemplo, eu estava lendo, ainda esta semana, um artigo de pesquisadores que falam que hoje uma criança, por exemplo, com seus 5, 6, 7 anos, tem mais informações e acesso a conteúdo do que na Roma antiga o imperador, que era César. Hoje as crianças têm um estímulo infinitamente maior do que as crianças, por exemplo, na época do Cristo, na época de Moisés, na época dos faraós. Nós não podemos dizer que o corpo de hoje é inferior ao de ontem, pelo contrário. Hoje o acesso à informação, hoje o reflexo, hoje a audição, hoje a visão, o nosso corpo está em aprimoramento. E quando nós falamos de cérebro, nós falamos também das sinapses. E é curioso porque todo o nosso corpo envelhece. Todo o nosso corpo ele tende a um desgaste natural. Mas a única região em que ele mantém ativo até o nosso último dia de vida, criando novas sinapses, é o cérebro, que curiosamente é a parte mais sublimada que nós temos em nosso corpo físico. É a ligação de dois chakras principais, o coronário e o cerebral, que ligam ao nosso perispírito. Então nós vemos que o cérebro, apesar de eu e do meu pai sermos grandes desconhecedores da parte médica ou mesmo da parte científica, nós temos esta informação já proveniente das outras obras de André Luiz e da literatura espírita, a importância que o cérebro tem no nosso veículo físico. André, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho também, que é uma área que hoje nós já avançamos um pouco e conhecemos um pouco. Aqui vem falar da glândula pineal e vem falar também um pouquinho da epífise. Nós sabemos que a glândula pineal, durante muitos séculos, foi considerada uma glândula sem nenhuma formação para o corpo. Muitos médicos na ciência antiga imaginavam que era uma glândula que servia apenas para definir se aquele espírito seria menino ou menina. E, logicamente, André Luiz, numa das suas obras,
Qual que é a obra, André, que ele fala? Missionários da Luz. Na obra Missionários da Luz, ele vem trazer um verdadeiro tratado dizendo que a glândula pineal trata-se da glândula da vida. É por onde transita também a nossa mediunidade. Fala, por exemplo, uma coisa muito interessante, André Luiz, que a nossa glândula pineal é como se fosse uma pirâmide fechada. Quando nós desenvolvemos a mediunidade, a glândula se abre. Passaram-se muitos anos e Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, num verdadeiro tratado pela USP São Paulo, tira o seu título de doutorado em cima da glândula pineal, da epífise, aonde ele demonstra pelos equipamentos mais modernos que o médium, quando ele está em exercício ou desenvolveu a mediunidade, a glândula pineal ela se torna aberta e por ali é onde transita todo esse aspecto da mediunidade. Então nós começamos a perceber, André, que já tem aqui, e hoje nós já conseguimos falar com mais liberdade sobre esse tema, mesmo não sendo da área científica, porque já tem tratado sobre isso, já estudamos bastante sobre essa matéria, principalmente nós, que ajudamos a formar médiuns dentro de uma casa espírita. É por isso que eu gostaria de dar um alerta de que nós que somos presidente de uma casa ou dirigente de um trabalho mediúnico, tome muito cuidado em ajudar as pessoas a desenvolver a mediunidade. Nós temos que ter certeza que aquela pessoa está convicta do trabalho que ela vai exercer no movimento espírita, ou seja na Umbanda, ou seja na Quimbanda, porque o desenvolvimento da mediunidade pode ser em qualquer lugar. Porque depois de aberto a glândula pineal, ela não fecha mais. E aquela pessoa, se ela não tiver convicção de que ela vai ser uma médium de trabalho, ela vai ter sérios problemas na sua vida. No livro Respostas da Vida, do próprio André Luiz, há uma frase fantástica que André Luiz diz assim: quando o homem dominar a mediunidade e tratar a mediunidade com o seu devido respeito, nós não teremos no seio da terra hospitais psiquiátricos. Olha que interessante, André. Então nós vemos aqui que ele vem falar do desenvolvimento do cérebro, pegando essa glândula que é realmente importante para o nosso entendimento. Agora nós vamos ler aqui gerencefalia e licencefalia. Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves, com significativas porções cerebelares, para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo, com apreciáveis dotações, apresentando circunvoluções nos girencéfalos e aumento expressivo na área do córtex. Quanto mais se verticaliza a escalada, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo, enquanto os hemisférios cerebrais se dilatam. Contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência, e nem esta é, a rigor, proporcional ao número de circunvoluções cerebrais, tanto que mamíferos, quais o coelho, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos primatas, possuem cérebro licencéfalo ou sem circunvoluções. A girencefalia e a licencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores, no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. A maneira de crianças tenras internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados
a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica, em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Aqui nós fizemos questão de recorrer ao entendimento do significado da palavra girencefalia e licencefalia. Então, a girencefalia significa, é o nome que, em anatomia, dá-se ao cérebro, cujo córtex apresenta-se com inúmeros sulcos e circunvalações. O girencéfalo ocorre na maioria dos mamíferos e das aves. Mamíferos primitivos não possuem cérebros desenvolvidos, como é o caso dos roedores, que possuem licencéfalo. E agora o licencéfalo significa, para o nosso entendimento, a síndrome de Miller-Dicker, também denominada licencefalia, ou síndrome da deleção do cromossomo 17p 13.3. Trata-se de uma desordem genética de caráter autossômico dominante, caracterizada pela ausência de circunvalações e fissuras no córtex cerebral, conferindo ao cérebro um aspecto liso. Então, apenas para nós definirmos, evidentemente, nós não entraremos nessa área para explicações maiores, já que o nosso conhecimento é um tanto quanto superficial. Porém, o que nós podemos ter de entendimento que André Luiz nos deixa é que desde as aves foi já se tendo, como ele mesmo diz aqui, prossegue o crescimento dos hemisférios. Enquanto nós vimos os peixes começarem a desenvolverem o cérebro, aqui ele já mostra um cérebro mais aperfeiçoado, caminhando para o que hoje nós possuímos, ele sai dos peixes e caminha para as aves. Então olha como que de uma espécie para outra já há uma evolução. Para chegarmos onde nós chegamos hoje, nós estamos falando de milênios, conquistando, desenvolvendo, aperfeiçoando. Aqui é interessante porque André Luiz nos mostra que aquela ideia que trazemos da Igreja Católica, num dia Deus criou isso, no outro dia Deus criou aquilo, Kardec já dizia que cada um desses dias representavam períodos, podendo representar milhares de anos ou até mesmo bilhões de anos na conquista efêmera do que temos estudado hoje. É verdade, começou então nos peixes, depois foi para as aves e depois ele fala, né, que foi para os mamíferos, não é? Então a gente vê que dentro dessa progressão, isso que você falou, André, está no livro A Gênesis, não é? Onde o professor Allan Kardec ele estuda esse período. E é interessante que a Igreja Católica, nós vamos ver na Revista Espírita, que depois que Kardec publicou o livro A Gênesis, teve um concílio na França, onde eles passaram a Igreja Católica a aceitar realmente essa ideia de que o mundo foi dividido em 6 períodos, cada período denotando aí milhões de anos, para que pudesse então termos o crescimento natural das evoluções das espécies na Terra. Agora nós vamos então estudarmos um outro capítulo interessante que é o fator de fixação. Diz André Luiz, os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais, com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando em função dos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso, demonstrando formação especialíssima, porquanto reproduz mais profundamente a tessitura das células psicossomáticas. O neurônio é toda uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular
com prolongamentos apresentando núcleo escassa, cromatina e um necreolo. Acha-se o núcleo cercado de protoplasma em que há mitocôndrios, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre, estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas. Além de uma substância invisível na célula em atividade, a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos. Quando a célula se encontra devidamente fixada, essa substância a expressar-se no chamado corpúsculo de Nicil, que podem sofrer a cromatólise, representa alimento psíquico, aurido pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, por meio de respiração, durante o repouso físico para a restauração das células fadigadas e insubstituíveis. O pigmento ocre, que a ciência humana observa, sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação, como que é encerrar a mente em si mesma, quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança adensando-se ou rarefazendo-se ele nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo em que se lhe perdure a existência carnal. Então aqui, fator de fixação. Ele começa nos dizendo acerca dos neurônios que nascem tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão física. Os neurônios, também chamados de células nervosas, são células do sistema nervoso que estão relacionadas com a propagação do impulso nervoso, sendo consideradas as unidades básicas desse sistema. Então, André Luiz começa nos dizendo que, além de nascer tanto na dimensão física quanto extrafísica, também está na estruturação dos cérebros experimentais, sem mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando em função nos tecidos físicos. Então, nós temos percebido, num único capítulo, ele falando da formação cerebral, passando pelos peixes, pelas aves, pelos mamíferos, agora vindo essas questões como, por exemplo, os neurônios. Nossa, parece algo tão simples hoje, em pleno século XXI, com toda a conquista científica, com toda a conquista da medicina, com todas as descobertas que temos tido e obtidos pelo esforço de imensos tarefeiros em laboratórios. Mas é importante também aqui referirmos que, e voltamos a repetir, que quando se forma um planeta, nós estamos falando que tudo está se iniciando do zero. Um planeta não é igual ao outro. Allan Kardec, no primeiro ano da Revista Espírita, 1858, ele já tem a oportunidade de conversar com espíritos que coabitam outras moradas da casa do Pai, outros planetas. No livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, pelas mãos de Chico Xavier, caminha-se no mesmo sentido, sob a mesma orientação. Cada planeta é um laboratório divino único. As realizações que nós temos aqui são diferentes da que encontramos em qualquer outro ponto habitado do universo. Então isso significa que há semelhança, mas não há igualdade. Então, quando começou todo este desenvolvimento, Jesus pegou um planeta virgem, em que antes de haver qualquer coisa que nós temos hoje, foram existindo os períodos, as fases, os momentos adequados.
Isso é importante de nós analisarmos. Jesus não pegou um planeta já pronto, já pavimentado, já evoluído. Não, Jesus pegou um planeta na infância e ele ajudou na formação de tudo que nós estamos vendo, a paciência, o trabalho. Lendo este livro, este Jesus que André Luiz nos apresenta em moldes científicos, mostrando o desenvolvimento desde o primeiro capítulo, co-criador maior, co-criador menor até hoje, nos faz apaixonar ainda mais por este mestre amado. Dando continuidade, nós vamos estudar agora reflexos, tipos. Diz André Luiz: estabelecidos os centros nervosos em que se entrosam as forças fisiopsicossomáticas, os reflexos tipos são organizados no reino animal, fixando-se o reflexo de fricção, que consta da fricção de um membro atacado na superfície por estímulos de variadas origens. O reflexo fásico, que interessa a defesa própria na remoção de estímulos perniciosos. O reflexo miotático, a evidenciar-se na contração de um músculo quando responde à extensão de suas fibras. Os reflexos posturais diversos, os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares, com os arcos que lhes são característicos, tanto na parte aferente como na eferente, preparando-se o veículo fisiopsicossomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. Por meio deles, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário e o centro cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem. Então, olha as conquistas cerebrais que fomos adquirindo pelo imperativo do esforço, da dedicação e, sobretudo, do tempo. Os reflexos, ele nos fala, nesse último parágrafo, sobre o encéfalo, falando que o encéfalo, neste período, viria a se preparar para, no futuro, realizar o que realiza hoje. Então, aqui ainda titubeava entre a percepção e a seleção, a atenção e a escolha. Se nós pudéssemos voltar no tempo e vermos a vida como era milênios atrás, assustaríamos e muito ao observarmos os dias atuais. As conquistas presentes são inúmeras, facultando em nós hoje fazermos mais ações no menor tempo. Nem sempre foi assim. Nem sempre tivemos essas oportunidades. E um outro fator importante que merece aqui referendarmos. Na altura de Kardec, a idade média era 50 anos. Na época do Cristo, menos de 40. Na época de Moisés, menos ainda. Lembremos que os laboratórios que nós tivemos em que esses espíritos reencarnavam eram períodos pequenos comparados com hoje. Hoje nós já estamos chegando à marca de 100 anos. E daqui a pouco nós ainda vamos ver pessoas chegando a 110, 120, 150 anos. E com qualidade de vida, saudáveis, podendo aí desfrutar do convívio com a família. Tudo é uma evolução. Há poucos anos atrás era 70 anos, já são 80, já são 100. Então nós estamos aí caminhando para termos corpos, já estão nascendo crianças com o corpo preparado para passarem bem dos 100 anos, dos 110 anos, como já estamos vendo, galgando para isto. Isso é uma conquista o quê? Do esforço desses laboratórios
em participação com a nossa dimensão, em que nós mesmos fomos cobaias da própria evolução, agentes diretos para que hoje tivéssemos a oportunidade que estamos tendo. É interessante, né? Enquanto você estava comentando, eu estava vendo os subtítulos que nós estamos lendo, não é? Primeiro, o fator de fixação. É um sistema bem primitivo onde nós vamos fixando, ainda com uma mente bastante sem quase nenhuma informação, fixando as coisas que nós vamos vendo. Depois, as reflexões tipos, não é? Os tipos de reflexões que nós vamos aprendendo a desenvolver. E agora nós vamos ver, já um pouco mais avançado, a formação dos sentidos, que já começa a se apresentar tanto nos animais quanto nos hominais, né? Vamos ver o que André Luiz fala sobre isso. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito, no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola então os sentidos. Fim do longo período de trabalho, afirma-se o tato por sentido cutâneo essencial, a espraiar-se por toda a pele. Esta se converte em superfície receptora, com variadas terminações nervosas que se salientam por extrema complexidade, desde arborizações simples até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme, utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro, para que as sensações táteis constantes possam defender-se os patrimônios da vida. Adestrada a atenção, o animal na esfera física e na esfera extrafísica elabora, por atividades reflexas, várias substâncias que lhe excitam os centros receptivos, definindo os chamados sentimentos químicos, a culminarem no olfato e no gosto. No epitélio olfatório, as células basais, as de sustentação e as olfativas, sobre as glândulas de Bowman, que se encarregam de fornecer o muco necessário à discriminação dos elementos odoríferos, operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias e no dorso da língua, na epigrote da face posterior da faringe, como no véu do paladar. Os corpúsculos gustativos, guardando as células epiteliais de sustentação e as células gustativas, associados às pequenas glândulas salivares, fazem o registro das substâncias destinadas à nutrição. Aqui eu queria chamar a atenção porque Allan Kardec teve a oportunidade, em alguns anos da Revista Espírita, não apenas em 1858, mas anos seguintes também, de indagar espíritos que residem em outros planetas. E eles são unânimes em dizer, espíritos que já passaram pelo estágio nosso, que os sentidos lá já são muito mais apurados que o nosso e já existem outros sentidos que ainda desconhecemos. Eu não vou dar um número exato para não correr o risco de errar, mas são bem maiores. É verdade, né? Inclusive ele fala numa das revistas que há um planeta que já desenvolveu 25 sentidos. Então vejamos bem, eu, por exemplo, tenho grandes dificuldades de enxergar, outros de ouvir. Então nós vemos que os nossos sentidos ainda estão em desenvolvimento. Pegamos algumas aves, por exemplo, têm uma visão extraordinária, vendo quilômetros à frente dela. Nós, mesmo eu com óculos, enxergo pouco. Então vê, André, nós temos 5 sentidos. Agora estamos tentando compreender o 6º sentido, que é a mediunidade. E a gente nota a dificuldade que a gente tem. Então vemos, estamos em formação.
Os nossos sentidos, perto de muitos animais no nosso próprio planeta que já desenvolveram com mais profundidade, ganham e muito dos nossos ainda. Mas comparado com 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 5000 anos atrás, naturalmente que os nossos sentidos hoje estão mais desenvolvidos. Então, dentro dessa linha que nós estamos falando, não é, de André Luiz, ele colocou para nós fator de fixação, que foi o começo, reflexos, tipos, a formação dos sentidos, e agora, André, nessa continuidade de visão, nós vamos ver um pouquinho a visão e a audição, que na verdade são os dois instrumentos, não é, que nos auxiliam muito na condução do processo evolutivo na Terra. Vamos acompanhar. O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens dos objetos na retina, segundo o sistema dióptrico particular, aperfeiçoando-se as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as vias ópticas, transportando as imagens captadas até a profundez do cérebro, onde a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. E a audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, em que o tubo coclear, a dividir-se em 3 compartimentos, vai encontrar as células evoluídas dos órgãos de corte e as fibras nervosas do acústico encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio em estímulos nervosos, a saírem através do nervo auditivo, na direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade e timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Sob a orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial formada de vários aparelhos, implementos. Também o cérebro integral se organiza em lobos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro. Quando a alma, então nascente, em atividade instintiva, na construção de seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta, com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Visão e audição. Como o nosso mundo fica mais bonito em podermos ver e ouvir. Quando reencarnamos e passamos pela provação ou pela expiação da cegueira ou da mudez, como fica uma vida mais triste? Imagina aquela pessoa que é cego de nascença e pelo véu do esquecimento não consegue trazer aquela imagem do que é uma flor, o sorriso de uma criança, o nascer de um dia, o pôr de um dia. Imagina aquela pessoa que já nasceu com a surdez, não tem a oportunidade de ouvir uma música clássica, conversar, ouvir a voz da mãe, que tanto nos acalma naqueles dias infantis de nossa primeira juventude, em que precisamos do apoio materno, do apoio paterno. Então aqui nós vemos que hoje, para chegarmos a ver, a ouvir, e também a falar, a sentir, os sentidos naturais que nós temos, aqui ele fala especialmente da visão e da audição, mas podemos estender aos outros sentidos também, como a vida fica mais agradável com esta conquista que já adquirimos. Interessante, André, nós notarmos, e é bom que o nosso telespectador da TV A Caminho da Luz mentalize que tanto a questão da cegueira,
como a questão da surdez, é interessante nós notarmos que é temporariamente numa existência. O professor Allan Kardec, quando ele faz um trabalho de ciência, que é a ciência experimental, que é o conversar com os espíritos através da incorporação pelos médiuns, ele vai citando nas revistas espíritas que há muitos casos que eles invocavam o espírito que era surdo, por exemplo, e quando os espíritos se manifestavam no trabalho, ele ouvia perfeitamente. Eles invocavam espíritos que estavam dormindo naquele horário, que eram cegos, e eles diziam enxergar perfeitamente com os olhos do espírito. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós vamos aprender com o professor Allan Kardec, que projeta uma série de perguntas para a espiritualidade, que compunha a Pleiade de Espíritos de Verdade. Pleiade são 7 espíritos que eram os que estavam organizando junto com Jesus. Lógico que havia todo um contexto de uma quantidade enorme de espíritos, mas 7 eram os espíritos que compunham a formação da doutrina espírita, junto do Espírito de Verdade, que era Jesus. E Kardec, então, pergunta se o problema do encarnado, quando ele vem cego ou surdo, se era um problema pertinente ao espírito ou ao corpo. E ali, então, nós vamos ouvir dos espíritos que, num processo reencarnatório, onde a pessoa, por exemplo, deu um tiro no ouvido, por algum motivo, e ela vai reencarnar, onde ela criou para si mesmo uma debilidade naquele órgão, então o corpo é planejado com esse problema. O problema não está no espírito, está no corpo físico. A questão do mudo, a questão do cego, por exemplo, nós sabemos que em fases da humanidade, uma das maneiras de se punir as pessoas era cegando as pessoas. E, logicamente, dentro de um processo reencarnatório, no mundo de ação e de reação, as pessoas vão colher aquilo que plantou. Ela vai vir numa reencarnação cega. Então, onde está a cegueira? No corpo físico. Quando nós vemos aquilo que Kardec chama de idiotia, aquelas pessoas que têm problemas mentais, seja qual síndrome for, aonde está o problema? No espírito? Não, no corpo físico, que é a ferramenta que vai atender aquele espírito para que ele possa, de uma certa forma, segurar o ímpeto daquele espírito. Então isso é muito interessante, né, André? Nós notarmos que o problema está sempre no corpo reencarnante, tendo em vista o que nós chamamos de processo kármico. Agora nós vamos para o último item, André, que é microcosmo prodigioso. Vamos ver o que André Luiz nos disse? Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue, enfim, organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, regulando e coordenando as funções das vísceras. Estruturam-se desse modo, primorosamente, a inervação visceral aferente e eferente e os centros coordenadores, os sistemas simpáticos e parasimpático e as fibras pré- e pós-ganglionares de Langley, com os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. Em todos os ângulos do cérebro, esse microcosmo prodigioso, células especiais permanecem sob o controle do espírito, assimilando-lhe os desejos e executando-lhe as ordens no automatismo que a evolução lhe confere. Desde o grupo tectobulbar das fibras pré-ganglionares, saindo com os pares cranianos, tecidos com neurônios no mesencéfalo, protuberância e bulbo
incluindo os núcleos supraópticos, paraventriculares e a parede anterior do infundíbulo, até o grupo sacro. Com neurônios localizados na medula sacra, nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental projetada ou recolhida pela mente, em ação constante nos domínios da sensação e da ideia, em conexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber, atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no veículo somático através de circuitos reflexos. No diencéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, por fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral, a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral e dessa junção de forças. O espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem, como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e de autoescolha, plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Essa mensagem foi recebida pelo Valdo Vieira, do Espírito André Luiz, em Uberaba, em 12 de fevereiro de 1958. Então aqui ele coroa, resumindo tudo o que vimos no capítulo de hoje. Desde a formação cerebral nos peixes, nas aves, nos mamíferos, falando dos neurônios, falando dos reflexos, falando dos sentidos, e aqui ele resume essa ideia que ele nos mostra, em que a última frase dele é exuberante, quando ele fala: no tempo, no espaço e no tempo, o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Então nós caminhamos num objetivo comum. Alguns chegarão mais rápido, outros mais vagarosamente a Deus. Alguns em algumas centenas de milhares de anos, e alguns ouvindo o apelo consciencial, o apelo do meio, num tempo menor. Mas todos nós estamos caminhando aqui por um objetivo único, e no mundo de regeneração, quando lá chegarmos, teremos um corpo ainda mais sutil do que este, um desenvolvimento maior do que o que já temos, e um livro como este não cairá no esquecimento, porque aqui ele está falando da gênese, da formação do que nós somos hoje, passando por cada estágio, até chegarmos na condição que chegamos, com o nosso patrimônio, com as nossas conquistas e com a nossa vitória. Antes de eu passar a palavra ao meu pai para o encerramento do nosso capítulo de hoje, eu aproveito a oportunidade para falar que tanto eu quanto ele, nós lançamos alguns livros aqui pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade. Então você pode entrar na loja virtual e adquirir o livro, por exemplo, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, em que o meu pai narra suas experiências ao lado do médium Chico Xavier, de 1985, ano em que visitou pela primeira vez Uberaba e o Chico, até 2002, na desencarnação de Chico Xavier. E também convidamos a todos para terem o livro Trabalhadores Invisíveis, recebido pelas minhas mãos, ditado pelo espírito Jerônimo Mendonça, falando um pouco acerca da Colônia Esperança Chico Xavier, dirigida pelo nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil. E ao adquirir essas obras, estará cooperando diretamente com as 3 toneladas de comida que distribuímos por mês, as crianças da evangelização e o novo departamento que é o de costura. Então a sua ajuda ela é muito importante. Adquira o livro pela loja acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando, relembrando que
Muitas pessoas que estão terminando de ver o estudo podem imaginar que é um estudo pobre, no sentido de que nós estamos trabalhando apenas com aquilo que somos capazes de entendimento do que diz no Livro dos Espíritos e na codificação kardeciana. Não entramos nem eu, nem o André Luiz na parte científica, porque nós não somos biólogos e não temos esse conhecimento, o médico, dessa área mais aprofundada da questão do cérebro, como foi estudado hoje. Mas já somos capazes de definir alguns pontos dentro da doutrina espírita que tem muito nos ajudado. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui, agradecendo a todos vocês pela audiência. Não esqueça de dar o gostei, é muito importante, escreva no vídeo, deixe a sua mensagem no chat, porque tudo isso vem nos ajudar, porque a nossa página é uma página remunerada. Um beijo no coração de todos, que Jesus nos abençoe e até o próximo programa. Até o próximo programa.